Nós temos 4 formas de regime tributário federal. Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e lucro arbitrário. O Simples Nacional. Simples Nacional, você vai tratar o seguinte: estarão enquadradas micro e pequenas empresas, ou seja, com um faturamento no ano de até 4.800.000. Dentro desse regime, nós faremos o recolhimento do PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI e CPP, tá? Na parte federal. Na parte municipal, nós temos o ISS e na parte estadual o ICMS. Lembrando que o sublimite para o imposto municipal e imposto estadual é 3.600.000 de acordo com o PIB de cada estado. No caso específico de Minas Gerais, é 3.600.000 o sublimite. Mas existem estados que o sublimite é 1.800.000. Bem, acima do sublimite de 3.600.000, o ICMS, a empresa terá que fazer opção por débito e crédito. Então, se ela continuar até 4.800.000, ela permanecerá na parte federal, no Simples. Porém, a parte do ICMS e assim como o ISS sairá do Simples Nacional. Nós temos aqui também o lucro presumido. Vamos lá, então. O outro regime aqui que nós temos o lucro presumido. Quando a empresa é optante na esfera federal pelo lucro presumido, ela no ICMS ela é regime de débito e crédito. Temos o lucro real, onde, basicamente, gente, a grosso modo, falamos o seguinte da contabilidade: você pega as receitas, menos os custos, menos as despesas. Aí você encontra o lucro ou prejuízo contábil. Faz as compensações, deduz as compensações, soma ou subtrai os ajustes e chega ao lucro ou prejuízo fiscal, tá? Então, esse seria uma forma muito sintetizada de falar do lucro real. Quem é optante pelo lucro real, também na esfera, estadual, no ICMS, é débito e crédito. Quem é lucro arbitrado? Lucro arbitrado é uma forma de penalização. Por exemplo, a escrituração dela é imprestável. Ela deixou de cumprir a obrigação acessória, não emitiu nota, não entregou SPED, aí ela tem um lucro arbitrado. Ela vai ter uma tabela parecida com o lucro presumido, porém, na parte do imposto de renda, essa presunção será majorada em 20%. Por exemplo, no lucro presumido, você tem lá 32% para serviço. Então, no caso do arbitrado, a presunção não seria 32% para o imposto de renda, seria 32% mais 20%, daria 38,40%. Ok? Eu quero dizer para vocês que o simples até o sublimite, ele vai estar dentro do simples, ok? O ICMS acima do sublimite também é débito e crédito. Simples Nacional, abrangência federal, estadual e municipal. Por quê? Dentro do Simples, nós temos várias formas de tributação, vários tributos, na verdade, né, gente? Então, o que são tributos? Impostos e taxas e contribuições. Nós temos impostos e taxas e contribuições aqui dentro. Na esfera federal, nós temos imposto de renda, contribuição social, imposto sobre produtos industrializados, IPI, contribuição previdenciária patronal, temos que a CPP, temos o PIS e temos a COFINS. Na esfera estadual, nós temos imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS normal. Por quê? O ICMS-ST, ele não é abrangido pelo Simples Nacional, perfeito? Então, nós fazemos o cálculo à parte do ICMS-ST, assim como nós fazemos para as empresas optantes pelo regime de débito e crédito. Na esfera municipal, nós temos o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Para nós entendermos aqui, lá para alimentarmos o documento fiscal, nós temos que saber alguns códigos. Então, eu vou tratar aqui com vocês e daqui a pouco nós vamos lá, para explicar para vocês alguma dúvida, que hora vocês possam vir a ter. Bem, lá no DANF, nós temos o CSOSN, que é o Código de Situação de Operação no Simples Nacional. Esse código, galerinha, ele é composto por 4 dígitos.
A primeira tabela dele, que é a A, é a origem da mercadoria, se ela é nacional, se ela é importada, se é importação direta ou não, se ela é estrangeira, tá? Aqui, no segundo e terceiros dígitos, tabela B, tributação, tipo de tributação do ICMS. Então, é segundo ao quarto, né? Porque são 4 dígitos. É o segundo ao terceiro, isso mesmo. Aplicação apenas para o Simples Nacional, tá, galerinha? Então, só para o Simples Nacional, ok? Não é utilizado. Para débito e crédito, nós utilizamos o CST, Código da Situação Tributária. E esse código é composto de 3 dígitos. Aqui do segundo, gente, ao quarto. COFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, composto por 4 dígitos. Operação dentro do Estado inicia com 5 as saídas e com 1 as entradas. Operação fora do Estado inicia-se com 6 a saída e com 2 a entrada. Operação fora do país inicia com 7 a saída e com 3 a entrada. Esse código COFOP, ele é tanto utilizado no documento, tá, gente? Lá da empresa de débito e crédito, quanto da empresa do Simples Nacional. Perfeito? Lembrando que aqui o primeiro dígito vai indicar qual que é o local, né? E os outros 3 dígitos vão informar se a mercadoria foi industrializada, se essa mercadoria ela foi adquirida para revenda, para uso e consumo, na entrada. Lembram só de uma coisa, na saída, normalmente nós iremos utilizar o COFOP nos DANFs de saída. Na entrada, nós utilizamos no SPED ou no livro de registro de entradas. O NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, é um código de 8 dígitos. Você encontra, basta você ir lá no Google e digitar TIP, que você irá encontrá-lo. É mais ou menos umas 427 páginas. E a TIP, ela vai falar sobre a tributação do IPI. A última coluna dela vai ter o percentual do IPI. E também, gente, ela vai nos nortear no regulamento do ICMS quanto à tributação do produto em relação ao ICMS. Aqui nós estamos com um exemplo aqui, 76051110, né, que é o NCM, aplicação tanto para a empresa de débito e crédito quanto para a empresa do Simples Nacional. SEST, o Código Especificador da Substituição Tributária. Esse código ele é composto por 7 dígitos. Todos os produtos que estiverem sujeitos à substituição tributária terão que ter o SEST, tá, gente? Mesmo se a operação não tenha substituição tributária, porque pode acontecer um caso de inaplicabilidade da substituição tributária. Com 7 dígitos. Vamos lá. Dentro do SEST, nós encontramos, um conjunto NCM, COFOP, CST ou CSOSN, né? Nós encontramos descrição do produto. Aplicação. A aplicação aqui é débito e crédito e Simples Nacional. Então, o SEST é utilizado para os dois, tanto para o débito e crédito quanto descrição. Dentro do Estado, 5, os 3x, que vão indicar o tipo de tributação também do ICMS, a natureza da operação, né? Se é produção própria, se é para revenda, se é substituição tributária. Esse código, normalmente com saída 5, 6 e 7, ele irá constar no DANF, na nota fiscal eletrônica. Em contrapartida, nós temos a entrada dentro do Estado, que inicia com 1. Então, isso vai constar lá no SPED, quando nós somos obrigados a fazer SPED, porque no caso do Simples Nacional em Minas Gerais não é obrigado, mas existem estados que, mesmo sendo optante pelo Simples, é obrigado a entrega do SPED. Então, no SPED ou no livro de entradas. Isso vocês têm que lembrar, gente, que aqui será esse código de acordo com a destinação do produto. Eu estou comprando para revenda? Aí eu vou colocar lá 102. Eu estou comprando para industrializar, 101. Eu estou comprando para meu ativo imobilizado, 1551. Estou comprando para uso e consumo, 1556. Isso tudo se a operação for interna, dentro do estado de Minas Gerais. Aí vamos lá.
Falando aqui, né, continuando, falando aqui do simples, a receita bruta anual, né, naquele período ali de um ano, é de janeiro a dezembro, tá, gente, essa receita anual, ela é até 360 mil para microempresa, para ME, e de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800 para EPP, empresa de pequeno porte. Aqui, nós temos que trabalhar de forma mais detalhada. Irei explicar para vocês. A receita bruta, ela será utilizada de duas formas. Primeiro, para fins de enquadramento, empresa em atividade que nós vamos tratar aqui nesse primeiro momento. Como assim para fins de enquadramento? Galerinha, eu estou tendo a minha receita no ano de 2020. Ok? Porém, o que acontece? Eu vou produzindo, vou fazendo minhas vendas mensais, eu preciso de saber se no próximo ano, no ano subsequente, eu poderei, né, na verdade, continuar no Simples Nacional por motivo de receita, porque existem outros motivos que eu não posso permanecer no Simples. Por exemplo, eu não posso permanecer no Simples se eu tiver alguma atividade impeditiva. Então, se no decorrer do ano, né, ou eu tenho uma atividade impeditiva, eu não tinha, incluí uma atividade impeditiva, no mês subsequente eu sairei do Simples, terei que fazer a comunicação no portal do Simples Nacional. Perfeito? Mas neste caso aqui, nós olhamos, essa empresa, a atividade dela é permitida no Simples e nós temos que acompanhar a receita bruta dela no todo o ano calendário. Então, de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, ela tem que ficar até 4 milhões e 800. A empresa no ano de 2020 poderá ser optante pelo Simples Nacional, porque ela está dentro do limite da IPP. Bem, exemplo. Daqui a pouquinho eu vou dar esse exemplo, eu vou passar aqui primeiro para essa parte. Primeiro momento que nós olhamos, em receita para fins de enquadramento, se ela poderá ou não continuar no ano seguinte no Simples Nacional. Como ela estava em atividade, eu olhei de janeiro a dezembro. Bem, receita para fins de tributação. Receita bruta anual, receita bruta dos últimos 12 meses. Gente, então eu desconsidero o mês que eu me encontro e vou pegar a receita dos últimos 12 meses. Por exemplo, se eu estiver calculando o Simples Nacional referente ao mês de maio, eu pego a receita de abril de 2020 até maio de 2019. Então, a receita bruta dos últimos 12 meses. Essa receita, ela servirá para, aqui ó, olha, será a receita utilizada para verificar a faixa do Simples Nacional no anexo correspondente. Então, eu verifico a receita dos últimos 12 meses e, de acordo com essa receita e com a atividade, eu vou lá no anexo do Simples Nacional e descubro em qual faixa a nossa empresa se encontra. Então, nesse exemplo aqui, Simples Nacional referente a março de 2020. Então, nós vamos calcular o Simples no mês de março de 2020. Como que nós fazemos? Olha, então, neste caso aqui, nós temos a receita bruta dos 12 últimos meses. Então, ele vai informar para você que essa receita bruta é de janeiro de 2020, no caso aqui, até fevereiro de 2019. Mas espera aqui, nós vamos calcular março. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a nossa receita, então, será de fevereiro, viu, galerinha? É o mês anterior. Fevereiro de 2020, é o mês anterior a março, até março, estou consertando aqui, os últimos 12 meses, de 2019. Aqui nos informou que a receita será de 2 milhões e 200. Ou seja, é como se ele tivesse pego e somado. Somou de fevereiro de 2020 até março de 2019. Total deu 2 milhões e 200. Ele vai aplicar uma fórmula que nós vamos ver aqui embaixo, tá? Então, vem aqui, eu acho a fórmula. Eu vou lá no anexo, depois eu vou com vocês, por enquanto eu só vou explicando aqui. Eu vou lá no anexo, verifico em qual linha que eu encontro aquela receita
bruta acumulada de 2.200.000, porque lá eu tenho que encontrar a receita bruta acumulada, em frente a essa receita tem a alíquota nominal, tá? E depois em frente tem a parcela a deduzir, porque desta forma eu consigo aplicar essa fórmula aqui, ó, para achar a alíquota efetiva. Então, vamos lá. Vamos guardar o valor, né? 2.200.000. 2.200.000, no anexo 1, nós estaremos na quinta faixa. A quinta faixa, vocês vão anotar no papel à parte aí, anotam para mim, alíquota nominal 14,30% e valor a deduzir 87.300. Vamos lá. Alíquota nominal 14,30%, porque você de 1.800.000 e 1 centavo até 3.600.000 está aquele valor de 2.200.000. Então, 14,30 e 87.300. Vamos lá que eu vou precisar desse valor daqui a pouco, eu vou pedir para vocês. Daí, galerinha, eu vou aplicar. A fórmula é a seguinte: receita bruta total dos últimos 12 meses, 2.200.000. Índice nominal. Eu estou falando para vocês, nós aplicamos índice. Lá no anexo tem a alíquota, mas quando eu aplico índice nessa fórmula, fica mais fácil para eu fazer. Então, eu venho aqui, 14,30. Para converter em índice, eu pego 14,30 e divido por 100. Vou achar, vocês podem ir na calculadora e tentar. 14,30 dividido por 100, você vai achar 0,1430. Ok, achou o índice. Vamos colocar aqui na fórmula índice nominal 0,1430 menos o valor a deduzir que eu pedi para vocês anotarem do anexo 1, 87.300. Como nós fizemos a conversão para índice, nós vamos ter que multiplicar por 100 para achar a alíquota. Lembrando, galerinha, que aqui embaixo tem receita bruta total dos 12 últimos meses, 2.200.000. Chegando ao cálculo, vocês vão lembrar, primeiro vocês vão fazer toda a linha do numerador. Depois, vocês vão fazer a divisão. 2.200.000 vezes 0,1430 menos 87.300. Isso eu estou indo na calculadora normal, tá, gente? Quem está na HP tem que pegar 2.200.000, enter, 0,1430 vezes 87.300, né? Aí você vai colocando enter, não é isso? 87.300 menos. Aí daí eu vou dividir por 2.200.000. Dividindo por 2.200.000, a alíquota efetiva é 10,33. Essa alíquota que eu utilizei aqui, ó. Minha alíquota, por isso que é para fins de tributação, porque eu vou tributar. Eu pego a minha receita do mês de março, olha aqui a minha receita do mês de março. Eu pego, multiplico pela alíquota efetiva e vou pagar neste mês aqui de março, correspondente ao mês de março, eu irei pagar um Simples Nacional de 28.924, tá? Então, aqui, cálculo, tributação, aqui, deste lado, enquadramento, para saber se eu posso ou não continuar no Simples Nacional no ano subsequente. Então, aplicamos a alíquota efetiva, vocês viram que eu fui lá no anexo para fazer a aplicação, não tem como eu não ir no anexo, porque eu preciso, lá tem a alíquota, nós convertemos em índice, e eu preciso do valor a deduzir. E qual faixa que eu me encontro? Nós vimos que 2.200.000 é na quinta faixa.